Olá amigos, esse é o Repórter Antiquário, um serviço público da Restauradora Antiquários ao Tempo, que às sextas-feiras traz um tema novo relacionado à história. E o tema da semana será sobre a VASP. Se gostar dos temas relacionados à história, antiguidades e ao colecionismo e quiser ajudar o canal a crescer, inscreva-se no nosso canal, ative as notificações. Se gostar do conteúdo a seguir, deixe seu like e quer acompanhar após a vinheta. A Aviação Aérea São Paulo, ou VASP, foi uma companhia aérea brasileira fundada ao dia 4 de novembro do ano de 1933 por um conglomerado de empresários na cidade de São Paulo, e a companhia chegou a ser uma das maiores e mais importantes a nível nacional, deixando de operar ao dia 27 de janeiro do ano de 2005 e tendo sua falência decretada de fato pela Justiça Paulista ao dia 4 de setembro do ano de 2008. A história da VASP tem início ao dia 4 de novembro do ano de 1933, quando na tarde daquele sábado, numa Assembleia Geral constituída por 72 acionistas na sala 519, localizada no quinto andar do edifício Pirapitingui, na rua Boa Vista, na cidade de São Paulo, ao qual subscreveram as 2.000 ações iniciais da companhia, no valor de 400 contos de réis necessários para o início de suas operações. Os principais acionistas iniciais da VASP foram o engenheiro Henrique Uchoa Santos Dumont, sobrinho de Santos Dumont, que detinha um total de 300 ações, o comissário de café Tacito de Toledo Lara, com um total de 250 ações, e o engenheiro e político paulista Heriberto Ciliano, que seria o primeiro presidente da companhia, e dona Adalgisa Uchoa Dumont, esposa de Luiz dos Santos Dumont, irmão do pai da aviação, Santos Dumont. A instalação da VASP foi uma cerimônia simples, realizada ao dia 15 de novembro do ano de 1933, pouco divulgada pela imprensa paulistana, sendo celebrada 8 dias após a promulgação da nova Constituição, realizada no Campo de Marte, e contou com a presença de autoridades como Henrique Laferve, o então representante do interventor federal em São Paulo, Armando de Sales Oliveira. Após a bênção do padre Manuel de Silveira Delbox, a aeronave VASP-1 matrícula PPSPA foi batizada por Olívia Guedes Penteado como Bartolomeu de Gusmão, e a aeronave VASP número 2 foi matriculada com o prefixo PPSPB e batizada por Antonieta Caio Prado de Edu Chaves. As primeiras aeronaves operadas pela Companhia Paulista foram o Monospar ST-4 de origem inglesa, sendo construídos pela General Aircraft com capacidade de transporte de 3 passageiros, fora o piloto, além de poder transportar 1.156 kg, equipado com motor Pobjoy R de 75 HP, possibilitando uma velocidade de cruzeiro de 180 km. O primeiro voo realizado pela VASP foi um voo circular sobre o Campo de Marte a bordo do PPSPA, sob o comando do piloto italiano Bartolomeo Cattaneo, transportando Graziella Porchat e o casal Clóvis de Camargo e Maria Guedes Penteado de Camargo. Ao dia 12 de novembro do ano de 1933, a aeronave PPSPA ou VASP-1 decolou do Campo de Marte com destino ao Rio de Janeiro, até então capital federal, onde pousou no Campo dos Afonsos. A bordo estava o secretário-geral José Mariano de Camargo Aranha e o diretor-gerente da companhia, Roberto Varda, que se deslocaram para obter a autorização do poder público para o início de suas operações regulares. Antes de iniciar de fato as operações regulares da companhia, foram realizados voos de estudos. Ao dia 10 de dezembro do ano de 1933, das duas aeronaves da companhia se dirigiram para o município paulista de São Carlos para a inauguração do aeroporto da cidade, ao qual posteriormente seria uma linha de escala da primeira linha realizada pela VASP, que era São Paulo, São José do Rio Preto, com escala em São Carlos.
Ao ano de 1934, continuaram a ser realizados os voos experimentais, quando ao dia 15 de fevereiro do mesmo ano, foram definidas as duas primeiras rotas da companhia, sob o comando do comandante Bartolomeu de Cattaneo. O VASP número 1 partiria de São Paulo, fazendo escala no município de São Carlos, rumo a São José do Rio Preto, levando a bordo o oficial do gabinete da Secretaria de Aviação, Mário Gravenstein Borges, e o diretor da companhia, Paulo Vicente de Azevedo, além de um representante do jornal O Estado de São Paulo. Enquanto sob o comando de João Baumgartner e Júlio Costa partiram de São Paulo para o município mineiro de Uberaba, fazendo escala no município paulista de Ribeirão Preto. E a bordo estavam o secretário-geral José Mariano de Camargo Aranha e o diretor-gerente Roberto Varda. Após uma longa espera com muita negociação política, a VASP finalmente obteve do governo federal a permissão necessária para estabelecer o tráfego aéreo comercial no território nacional por intermédio do decreto número 24.070, do dia 31 de março do ano de 1934. Segue aqui o texto do decreto. Concede permissão a S.A. Viação Aérea São Paulo VASP para estabelecer tráfego aéreo no território nacional. O chefe do governo provisório da República dos Estados Unidos do Brasil, atendendo ao que requereu a Sociedade Anônima Viação Aérea São Paulo VASP, ao qual estipulou os seus estatutos a obrigação de ser confiada a brasileiro a sua gerência e de pertencer a brasileiros 1/3 pelo menos do capital social, em virtude do disposto no artigo 19 do decreto 20.914 de 6 de janeiro do ano de 1932, que regula a execução dos serviços aeronáuticos civis, tendo em vista o disposto no artigo 46 do mesmo decreto e no artigo 64 do Regulamento de Serviços Civis de Navegação Aérea, aprovada pelo decreto 16.983 do dia 22 de junho do ano de 1925. De acordo com o parecer do Departamento de Aeronáutica Civil, usado das atribuições que lhe confere o artigo 1º do decreto número 19.398, do dia 11 de novembro do ano de 1930, decreta: artigo único. Fica concedida à Sociedade Anônima Viação Aérea São Paulo VASP, com sede na capital do estado de São Paulo, permissão para estabelecer tráfego aéreo comercial no território nacional. Parágrafo único. A presente permissão não implica monopólio ou privilégio de espécie alguma, nem qualquer ônus para a União. Fica subordinada às prescrições do decreto 20.914 do dia 6 de janeiro do ano de 1932 e do decreto para serviços civis da navegação aérea, aprovado pelo decreto 16.983 de 22 de junho do ano de 1925, bem como demais disposições vigentes ou que vierem a vigorar referentes ou aplicáveis ao serviço de que é objeto. Rio de Janeiro, 31 de março do ano de 1934. 113º da Independência e 46º da República. Ainda ao ano de 1934, a companhia, com a finalidade de expandir suas operações, ela recebe a primeira aeronave de Havilland DH-84 Dragoon, com capacidade de 8 passageiros, permitindo que pudessem assim operar maiores distâncias que os monopar ST-4 já não estavam conseguindo, inaugurando rotas para Goiânia e cobrindo outras regiões do estado de São Paulo. A companhia operou essa aeronave até o ano de 1939 e no final de suas operações ela foi transferida para a aviação naval do governo de São Paulo. Devido às precárias condições da aviação civil brasileira na década de 1930, dificultou muito as operações iniciais da VASP. Por conta de uma grande inundação que alagou o Campo de Marte em São Paulo, fazendo que por 4 meses não pudessem ser realizados nem pousos e nem decolagens, retornando somente às operações ao dia 16 de abril do ano de 1934.
Essas foram somente algumas das dificuldades que não só a VASP, mas também demais companhias aéreas nacionais enfrentaram, que foram decisivas para o desenvolvimento da aviação civil brasileira. Isso gerou um grande prejuízo para a companhia, pois sua principal base de operações era o Campo de Marte. E devido a essa situação, ela pensou em adquirir um terreno para centralizar suas operações, para que fatores como esse não pudessem influenciar as suas operações. Por conta do grande prejuízo, a saúde financeira da VASP não estava das mais fortes, conseguindo obter nenhum lucro ao ano de 1934, fazendo com que em janeiro de 1935 a diretoria da companhia pedisse ajuda ao governo paulista. Com isso, a VASP foi estatizada, ao qual o governo assumiu 91,6% do controle acionário, no valor de 21 milhões. E essa estatização foi crucial para melhorar as operações e com mais dinheiro em caixa, devido aos investimentos do governo paulista, quando ao dia 10 de março do ano de 1935 a companhia foi transformada numa sociedade de capital mista controlada pelo governo paulista, dando à VASP uma subvenção anual de 500 contos de réis, ficando à frente da companhia o interventor federal Armando de Sales Oliveira. E ele desapropriou uma grande extensão de terras na área do Parque de Congonhas, escolhida por sua posição geográfica, onde as condições naturais de visibilidade e drenagem, dando início assim à construção do novo aeroporto de São Paulo, na atualidade é o aeroporto de Congonhas. A primeira pista ela foi concluída ao dia 12 de abril do ano de 1936 e a obra foi realizada pela Companhia Autoestradas Incorporadora e Construtora Sociedade Anônima, que já era proprietária de um grande terreno na região e já havia comercializado terrenos desde o ano de 1930. Portanto, para ela era de grande interesse a construção do aeroporto. A necessidade de construir um novo aeroporto era por conta das dificuldades em operar aeronaves de grande porte no Campo de Marte, além dos constantes problemas com enchentes e outros problemas naturais. Ainda sobre propriedade da construtora, foi inaugurada a segunda pista e o local passou a ser utilizado pelas companhias aéreas, principalmente pela VASP, fazendo assim com que o local ficasse conhecido como o Campo da VASP. Após a conclusão das obras da primeira pista e um prédio provisório como terminal de passageiros, a companhia mudou-se imediatamente para o novo aeroporto, deixando assim ele conhecido como Campo da VASP por se tornar a base central de suas operações, tornando uma atração turística. E o dono de uma fazenda próxima, ele abriu uma estrada dentro de sua propriedade, começando a cobrar das pessoas que queriam se aproximar do aeroporto com a finalidade de observar as aeronaves, cujo na época era algo que poderia ser considerado até surreal, né? E ainda se aproveitando dos investimentos realizados pelo governo paulista, a VASP ela realiza a compra de duas aeronaves de origem alemã, que eram duas aeronaves Junkers Ju-52 com capacidade operacional de transporte de 17 a 21 passageiros, com 3 tripulantes. Essa foi a aeronave que inaugurou as suas operações no novo aeroporto. Ainda ao ano de 1936, com a chegada das duas novas aeronaves batizadas de Cidade de São Paulo, PPSPD, e Cidade do Rio de Janeiro, que era o PPSPE, inaugurando assim a ponte aérea São Paulo-Rio de Janeiro, que revolucionou a aviação civil brasileira e o transporte aéreo, e posteriormente também via de correspondência, transformando uma viagem de 15 horas para 1 hora e 40 e tempos depois para 25 minutos. Com a cobertura da VASP cada vez mais se expandindo, cobrindo rotas para os municípios paulistas de Araraquara, Araguari, em Minas Gerais, Goiânia, Curitiba e os municípios catarinenses de Florianópolis, Joinville e Itajaí. Esses três últimos foram graças ao contrato de reciprocidade assinado em setembro do ano de 1938 com a Companhia Aérea Curitibana Aerolóide Iguaçu Sociedade Anônima. Devido à autorização concedida pelo Departamento de Aeronáutica Civil, por meio desse contrato, as duas companhias aéreas passavam a explorar conjuntamente a linha entre Rio de Janeiro e Curitiba, fazendo escala em São Paulo, ajustando seus horários, permitindo a conexão entre elas. O percurso entre a
realizado na Ponte Aérea Rio-São Paulo, era feito com exclusividade pela VASP, da mesma forma que a ligação de Curitiba para Joinville, Itajaí e Florianópolis era realizado pela Aerolíneas Iguaçu. Na rota entre Curitiba e São Paulo, as duas companhias revezavam. Com dificuldades financeiras, a companhia aérea curitibana Aerolíneas Iguaçu é comprada pela VASP ao dia 28 de outubro do ano de 1939. E como é uma companhia que eu achei bem pouca coisa sobre ela, vamos trazer aqui um breve resumo. A Aerolíneas Iguaçu era uma companhia aérea baseada na cidade de Curitiba, capital do estado do Paraná, e ela operava como base o aeroporto do Bacaxiri, até então o aeroporto de Curitiba, porque o atual aeroporto internacional Afonso Pena ele só seria construído ao ano de 1944. De propriedade da companhia Mate Leão, estava em operação desde o dia 20 de junho do ano de 1933, e a companhia aérea tinha contratos com o Departamento de Aeronáutica Civil, operando rotas para Joinville, Florianópolis e Itajaí. A Aerolíneas operava as aeronaves Clan QI-31A e as aeronaves Stinson Reliant. Porém, por dificuldades técnicas e o custo operacional não sendo coberto pelas receitas adquiridas, a companhia Mate Leão resolve vender para a VASP toda a estrutura operacional, contratos e rotas da Aerolíneas Iguaçu. Através do decreto 4.812 do dia 28 de outubro do ano de 1939, o governo federal autorizou a absorção da Aerolíneas Iguaçu e a transferência das linhas da companhia para a VASP. Pouco tempo depois, ao dia 30 de novembro, eram iniciadas as operações de São Paulo para Curitiba e Florianópolis. E no ano seguinte a linha foi ampliada 2 vezes, primeiramente incluindo Itajaí e posteriormente Porto Alegre. O primeiro grande acidente da aviação civil nacional foi protagonizado pela VASP ao dia 8 de novembro do ano de 1939, quando uma aeronave Junkers JU-52 de matrícula PP-SPF, batizada de Cidade de Santos, após decolar do aeroporto Santos Dumont no Rio de Janeiro, ele se choca no ar com uma aeronave da Shellmax Argentina. A aeronave era uma De Havilland 90 Dragonfly Rapid com matrícula LVKAB, que se aproximava para pousar na pista do Fluminense Yacht Club. Desse acidente não restaram sobreviventes, com um saldo total de 19 vítimas a bordo da aeronave da VASP. Estavam o comandante Júlio Fernandes Costa, o copiloto Paulo Sintra Leite e o navegador Eli Lopes de Araújo, e mais 14 passageiros, dentre eles o embaixador cubano Hernandes Catá. Na aeronave da Shellmax estava a bordo somente o piloto, e a principal causa apontada foi a baixa visibilidade no local. Com o advento da Segunda Grande Guerra Mundial, a VASP passou por certas dificuldades por conta de quase toda a sua frota ser composta de aeronaves alemãs Junkers Ju-52, fazendo assim com que não fosse possível efetuar a compra de peças para reposição e novas aeronaves, pois todos os fabricantes alemães estavam empenhados no esforço de guerra. Diante desse empecilho, a VASP buscou uma solução que era começar a fabricar as peças para essas aeronaves em território nacional, trazendo grandes benefícios para a aviação nacional nos anos seguintes, onde a companhia passa a criar companhias para a fabricação de peças, e a estratégia deu tão certo que a VASP passou a exportar as peças para as demais companhias que operavam os Junkers Ju-52 na América Latina. Durante a década de 1940, as aeronaves alemãs começaram a ser aposentadas e substituídas por aeronaves norte-americanas de fabricação da Douglas Aircraft Company, as DC-3, que viriam a chegar no Brasil ao ano de 1946, as primeiras unidades. Antes de serem aposentadas, uma segunda aeronave Junkers Ju-52 viria a se acidentar ao dia 27 de agosto do ano de 1943, que é o PP-SPD, batizado de Cidade de São Paulo, que saiu do aeroporto de Congonhas às 7h30 da manhã com destino ao Rio de Janeiro para pousar no Santos Dumont
às 9 horas e 45 da manhã, transportando 18 passageiros. 3 tripulantes e no comando estava o comandante Romeu Favre. Porém, quando ele se preparava para o pouso, a visibilidade era muito baixa devido a um espesso nevoeiro e o piloto ele decide abordar a primeira tentativa, mas durante a realização da manobra para tentar o pouso novamente, ele colide uma de suas asas com o prédio da escola naval, que estava localizada na região norte da ilha de Villagnon, e acabou partindo a aeronave em 3 pedaços, caindo no mar enquanto sua cauda ela caiu no pátio da escola naval. A fuselagem afundou em pouco tempo depois na Baía de Guanabara. Dos 21 ocupantes da aeronave, somente 3 sobreviveram e os demais faleceram. Dentre os mortos estavam o arquiteto e urbanista Atílio Correia Lima, o jornalista Casper Libero, o arcebispo da cidade de São Paulo, Dom José Gaspar de Afonseca e Silva, além do Monsenhor Alberto Teixeira Pequeno e o padre Nelson Norberto de Souza Vieira. Após esse segundo incidente envolvendo um Junker da VASP, essas aeronaves foram substituídas pelas aeronaves norte-americanas da Douglas Aircraft Company DC-3 e as aeronaves Curtiss C-47. Voar naquela época de fato era algo perigoso, por mais que a aviação nacional estivesse em crescimento, existia pouco investimento em treinamento das tripulações, dos equipamentos para permitir que acontecessem voos guiados por equipamentos. Afinal, eles utilizavam rádios obsoletas, em tempos ruins sofriam bastante interferência, enquanto tentavam se localizar, fazendo contato visual. E com isso, as aeronaves Junkers Ju-52 elas passaram a ser aposentadas quando a companhia aérea, ao ano de 1947, faz a aquisição de mais unidades do DC-3. E as primeiras 4 unidades chegadas ao Brasil ao ano de 1946 são o PPSPL, SPO, SOK e SPP, que foram responsáveis pela substituição dos Junkers PPSPE e PPSPG. Esse último teve sua aposentadoria, além do PPSPH, que fez a rota São Paulo-Marília em outubro do ano de 1947, sendo a última aeronave a ser aposentada. Com a aquisição das novas e mais modernas aeronaves Douglas DC-3, permitiu que a VASP operasse rotas para o Nordeste e Norte do Brasil, além de reforçar suas rotas para mais de 20 modelos dessa aeronave. Uma coisa crescente nesse período foi o Correio Aéreo Nacional, que fora organizado ao ano de 1941 e aconteceram a fundação de diversas companhias aéreas regionais. O serviço de transporte de correspondência deixou de ser realizado pelas empresas por meio de seus próprios escritórios. E foi aí que, a partir do ano de 1943, o Departamento de Correios e Telégrafos passou a fazer o uso dessas novas companhias para despachar malas postais via correio aéreo, reduzindo assim os custos de operação e envio das correspondências. As malas postais passaram a ser entregues, salvo indicação esporádica em contrário. Quando a primeira aeronave levantou o voo naquela rota postal, foi difícil identificar as companhias que realizavam as rotas. Os envelopes circulados, por exemplo, pela VASP com a passagem em São Paulo ainda são facilmente reconhecidos até o ano de 1948 devido ao estilo do carimbo de trânsito utilizado pelos agentes postais da companhia. Ao ano de 1949, a VASP pousa pela primeira vez no aeroporto de Catanduvas, inaugurando assim a linha de voos diretos de São Paulo, Santos e Rio de Janeiro, feitos com uma única aeronave utilizando o moderno Douglas DC-3. Em seu voo inaugural, ele trouxe para a cidade para presidir o ato de abertura do governador do estado de São Paulo, Adhemar de Barros, além de vários assessores, membros da imprensa
e o governador de Santa Catarina, Aderbal Ramos, que foi convidado para participar da comitiva. Todos eles se dirigiram para a Associação Comercial, Industrial e Agrícola, onde foi realizada essa recepção com o uso da palavra do Dr. Ítalo Zaccaro, que saudou o governador focando na importância do acontecimento que ele viria a presidir. Depois a palavra com o governador de Santa Catarina, onde o mesmo manifestou seu entusiasmo pela capacidade do povo paulista e depois tomou a palavra o governador Adhemar de Barros, falando que a importância que tinha essa região no contexto estadual, daí a inauguração da nova linha da VASP, pioneira da aviação comercial nacional. Após as introduções das aeronaves Douglas DC-3 na década de 1940, já na década de 1950, a companhia ela começou a operar os Scandia Saab 90A2, fabricados pela Saab 90, onde a companhia operou todas as 18 unidades produzidas. Sim, você não ouviu errado mesmo. Todas as 18 unidades produzidas dessa aeronave foram operadas pela VASP. Por conta do preço convidativo em relação ao Convair 240 e pelo fato de ele poder operar do aeroporto Santos Dumont. A primeira unidade ela chega ao Brasil ao dia 21 de junho do ano de 1950 e ela obtém a matrícula de PPSQC, passando a operar na ponte aérea Rio-São Paulo e operando com regularidade entre voos de São Paulo e Brasília ao ano de 1957. Ainda ao ano de 1955, a VASP faz a encomenda das aeronaves Vickers Visconti 800 com a finalidade da modernização de sua frota até presente formada por Douglas DC-3 e Scandias Saab 90A2. A aeronave turbo-hélice era uma das principais fontes de propaganda da VASP nesse período. As primeiras aeronaves a chegar no Brasil foram em outubro do ano de 1958, que foi, por exemplo, o PPSRC, e outras 3 unidades do Visconti 800 seriam entregues ainda no mesmo ano, chegando as seguintes aeronaves: o PPSRT, SRE e SRF, isso em janeiro de 1959, e chegando ao Brasil uma última unidade sobre matrícula PPSRG. Porém, em novembro do mesmo ano, essa unidade ela se acidenta, tendo que ser substituída ao ano de 1960 pela aeronave PPSRH. Devido às novidades que os Viscontis apresentavam, como cabine pressurizada, música a bordo, maior velocidade, que foram os mais modernos até a introdução das aeronaves da Sud Aviation SE-210 Caravelles, que foram introduzidos ao ano de 1959. Ao ano de 1962, a VASP faz a aquisição da companhia aérea Lloyd Aéreo Nacional, Sociedade Anônima, que é outra companhia também que foi, como foi achado pouco material sobre ela, vamos falar um pouco sobre ela. A companhia aérea Lloyd Aéreo Nacional Sociedade Anônima foi fundada no dia 22 de dezembro do ano de 1947 como um nome de transporte e carga aérea, no município goiano de Formosa, sendo uma companhia especializada no transporte de cargas do eixo Rio-São Paulo para a região de Goiás, originalmente fundada como uma companhia de apoio para a agrocolonizadora industrial, e seu fundador, Rui Vacani, já havia fundado outra companhia de transporte aéreos ao ano de 1928, que era a empresa de transporte aéreo, que foi vendida ao ano de 1929 para a Nirba do Brasil, devido à sua boa relação com o presidente Getúlio Vargas, o que favorecia os negócios, e um de seus acionistas era Roberto Taves, um dos fundadores da Aerovia Brasil, e o coronel Marcílio Jacques Gibson, que ao ano de 1976 viria a fundar a Transportes Aéreos da Bacia Amazônica. A Transporte de Carga Aérea altera seu nome para Lloyd Aéreo Nacional ao dia 24 de agosto do ano de 1949, e no dia 3 de fevereiro do ano de 1950 ela se funde com companhias aéreas como a Linhas Aéreas Paulistas e a Transporte Aéreos Bandeirantes, que passavam por dificuldades, mas como tinham concessões de muitas linhas regulares no transporte de passageiros,
E por conta disso, iniciou-se as operações das aeronaves Curtiss C-46 Comando, realizando assim rotas do Rio de Janeiro para Belo Horizonte, Formosa, Carolina, São Luís, de São Paulo para Belo Horizonte, chegando a Fortaleza, integrando assim o território nacional. Durante os anos de 1956 ao ano de 1958, a Lloyd Aéreo Nacional e a Panair do Brasil firmaram um acordo para evitar a concorrência, dividindo o território nacional entre as companhias aéreas em sua área de influência, ao qual foi incluso o leasing de aeronaves, porém com o declínio da companhia, ela é vendida para a VASP ao ano de 1962. Com essa aquisição, a VASP tem incorporada à sua frota 14 aeronaves modelo Curtiss C-46, 8 Douglas DC-4 e 4 aeronaves Douglas DC-6. Os Curtiss C-46 e os DC-4 da Douglas Aircraft Company ficaram em pouco tempo nas operações por conta da maior parte dos C-46 ter sofrido acidentes, além de 3 aeronaves serem vendidas pela SAVA e 2 unidades para a Força Aérea Brasileira. Posteriormente, os C-46 e os DC-4 foram substituídos pelos Viscontis, enquanto os DC-6 eles permaneceram em operações até o final da década de 1970. E também por conta dessa aquisição, a companhia passa a realizar a aquisição de aeronaves Vickers Visconti 700 com a finalidade de padronização de sua frota e com isso efetua a compra de 10 aeronaves, que eram de opção da Companhia Aérea Europeia BEA, que todas as aeronaves foram entregues durante o período do ano de 1963. A VASP passa assim a operar o Visconti 800 e o 700, que receberam os apelidos, no caso do Vickers Visconti 800 de Vaicão e o Vickers Visconti 700 de Vaiquinho. Com a chegada das aeronaves Vickers Visconti 700, as aeronaves Scandia Saab 90A na ponte aérea Rio-São Paulo foram sendo posteriormente redirecionadas para outras linhas, né? E os Viscontis passaram também a operar nas rotas integrando São Paulo-Porto Alegre, São Paulo-Brasília e nas rotas para o Nordeste brasileiro, além de Rio de Janeiro para Manaus. Como eram aeronaves que precisavam de uma manutenção mais pesada aos Scandias, o que levaria aos altos custos para a companhia, ela resolveu desativar as mesmas, efetuando as vendas das unidades PPSRC, SRF e SRH para a Pluma, fora que as aeronaves PPSRD, SRE, SRG, SRM, SRQ e SRR, elas se acidentaram e as demais foram doadas, desmontadas ou simplesmente abandonadas. Com o início da década de 1960 ainda, a companhia estava passando pela transição das aeronaves tipo turbo-hélice para os novos jatos, e com isso a VASP faz a aquisição de 2 aeronaves BAC 111 e 8 aeronaves Nank YS-11, além de encomendar 4 jatos 737-200. Os BAC 111 ficaram em operação por pouco tempo, quando foram substituídos pelos 737-200. A primeira aeronave japonesa Nank YS-11 foi entregue ao dia 14 de novembro do ano de 1968, e essas aeronaves no Brasil foram conhecidas como Samurai por conta de sua origem japonesa, cuja primeira aeronave foi a matrícula PPSMI de um total de 10 unidades. 2 delas foram arrendadas para cruzeiro, que foram a PPSMX e PPSMZ, ao ano de 1969, onde na cruzeiro assumiram as matrículas de PPSTC e PPSTD. As aeronaves BAC 111 foram adquiridas em caráter emergencial por necessidade de atender às rotas adquiridas da Lloyd Aéreo Nacional. Inicialmente a VASP pretendia fazer a aquisição de 5 aeronaves, somente 2 foram entregues
ao dia 19 de dezembro do ano de 1967, entrando em operação em janeiro de 68. Elas entraram nas rotas São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, Salvador, Rio de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre e Belém, Manaus, Fortaleza. Na década de 1960, ainda, ela recebe os primeiros Boeing 737-200 e ela foi a primeira companhia que operou esse modelo no território nacional, que ficaram em operação do ano de 1969 até 2005, quando a companhia deixou de existir. Os primeiros modelos a chegar no Brasil foram o PPSMA em 69 e ainda no mesmo ano chegaram o PPSMB, SMC e SMD, ficando conhecidos como breguinhas, devido ao seu sucesso na aviação civil nacional. Devido ao seu sucesso, a companhia encomenda mais aeronaves 737-200 na década de 1970, porém ela faz um estudo onde ela comprova que existiam alguns problemas de estabilidade na aeronave por conta da perda de rendimento nas turbinas. Atendendo o pedido da VASP, a Boeing ela lança o 737-200 Super Advanced com todas as melhorias que a companhia havia informado ao fabricante, e ela recebe as primeiras unidades da nova aeronave ao ano de 1973, sendo o PPSMG, SMH e SMP. A companhia operou um total de 44 aeronaves 737-200, sendo considerada a principal de sua frota. O Boeing 737-200 era uma aeronave versátil, pois ela poderia ser convertida como transporte de cargas, e o braço de transporte da VASP, que era a VASP-X, chegou a operar 4 aeronaves desse modelo, sendo a primeira a operar o 737-200 cargueiro, mas ao ano de 2004, boa parte de sua frota foi impedida de operar devido à falta de manutenção, deixando a companhia com apenas 6 aeronaves 737-200 operacionais até o encerramento de suas atividades. Como incentivo à indústria aeronáutica nacional, a VASP passou a operar a aeronave Embraer EMB-110 ao ano de 1973, ao qual contou com 10 unidades em sua frota. Elas foram responsáveis pela substituição das aeronaves nas linhas regionais, mas ela encerra esse serviço de linhas regionais ao ano de 1975, repassando essas aeronaves para a TAM. Outras aeronaves que fizeram parte da frota da VASP foram o Boeing 727-200 do período de 1977 ao ano de 1989. Isso na VASP, porque de 1996 a 2005 ela operou na VASP-X. E do 727-200 ela operou um total de 14 unidades. O Airbus A300B2 do período de 1982 até 2005, operando 3 unidades. O 737-300 do período de 1986 a 2005, operando um total de 25 unidades. O Boeing 737-400 do período de 1991 a 92, operando 3 unidades. O Douglas DC-8-71F, também nesse período de 1991 ao ano de 92, onde ele operou um total de 3 unidades. O Douglas DC-10-30, do período de 1991 ao ano de 92, pela VASP, onde ela operou um total de 4 unidades. E na VASP-X, ela operou do ano de 1997 a 98, operando uma única unidade. E o McDonnell Douglas MD-11, do período de 1992 ao ano de 1999, operando um total de 10 unidades dessa aeronave. Na década de 1990, o governo paulista ele começa o programa de privatização no governo de Orestes Quercia, e no dia 4 de agosto do ano de 1990, a VASP, como outras empresas, entraram no programa de privatização, e no caso da VASP entra o grupo Voi Caiedo, formado por funcionários e o empresário Wagner Caiedo, que adquiriu 60% do controle acionário da companhia, pagando um total de 3,3 bilhões de cruzeiros.
ou uma conversão para a época, 43,7 milhões de dólares. Posteriormente foi apontado diversas irregularidades no processo de privatização, o que levou a uma CPI. A nova postura da VASP sob o comando de Wagner Caiedo foi a expansão internacional, operando para Osaka no Japão, Seul na Coreia do Sul, Toronto no Canadá, Nova York, Los Angeles, São Francisco, Miami e Orlando nos Estados Unidos. Caribe, Madrid, Barcelona, Frankfurt, Zurique, Bruxelas, Atenas e até Casablanca no Marrocos. A companhia ela cria o VASP Air System após assumir o controle da Lloyd Aéreo Boliviano, a Equatoriana de Aviación e Transporte Aéreos Neuquén. A companhia não conseguiu sustentar o seu crescimento, deixando de pagar suas obrigações, além dos salários e dos leasings, até mesmo as taxas de navegação, quando ela resolve desmontar os MD-11 a céu aberto em Guarulhos e foi cancelada suas rotas internacionais, com uma frota reduzida restando apenas os obsoletos 737-200, além dos cansados Airbus A300, para servir uma rede doméstica menor do que a companhia já operava durante a década de 1990. E com isso, o VASP Air System foi desfeito. Ao mês de setembro do ano de 2004, o Departamento de Aviação Civil suspendeu as operações de 8 aeronaves da companhia por medidas de segurança, ao qual as aeronaves 737-200 de prefixo PP, SMA, SMB, SMC, SMP, SMQ, SMR, SMS e SMT foram proibidos de operar até cumprir as exigências técnicas de revisão e modificações obrigatórias pelo fabricante. Sem dinheiro para realizar tais trabalhos, a VASP ela decide por encostar tais aeronaves e em seguida passou a desmontar ela para oferecer peças aos demais que ainda estavam em operação. Com uma imagem desgastada e uma frota obsoleta, a companhia ela perdeu o terreno no mercado nacional, principalmente para companhias que estavam entrando como a Gol. E em novembro do ano de 2004, apenas 18% dos voos programados ela estava operando. Em setembro ainda do mesmo ano, ela enfrentou sua primeira paralisação por conta de salários atrasados e começou a ter problema para o abastecimento de suas aeronaves. Uma fatia de mercado que a companhia aérea era de apenas 8%, 2 meses após 1,39%. A ocupação de suas aeronaves, que no momento só tinham 3 operantes, eram apenas de 47% dos assentos vendidos. Para a VASP, isso daí era terrível. A companhia ela parou de operar ao final de janeiro do ano de 2005, quando o Departamento de Aviação Civil cassou a sua autorização de operação. Suas aeronaves hoje estão paradas por aeroportos em todo o território nacional, que são testemunhas de um triste fim de uma das maiores companhias aéreas da história da aviação civil nacional. A companhia ela esteve em um processo de recuperação judicial do período entre os dias 1º de junho do ano de 2005 ao dia 4 de setembro de 2008, para que tivesse alguma possibilidade de retornar às suas operações. Porém, ao dia 26 de junho do ano de 2006, elas realizam uma assembleia de credores que foi aprovado o plano de recuperação da companhia com previsão de retornar às suas atividades com cargas e transporte de passageiros dentre o prazo de 8 a 10 meses, com 10 a 12 novas aeronaves adquiridas por meio de leasing. Porém, o juiz homologou no dia 24 de agosto do ano de 2006 o seu plano de recuperação judicial, reafirmando que a companhia deveria retornar às suas atividades em 8 a 10 meses. Porém, como a gente sabe, isso não aconteceu até os dias de hoje, né? Uma nova assembleia foi realizada ao dia 17 de junho do ano de 2008 para que os credores pudessem opinar sobre a manutenção ou falência da VASP. E a sugestão foi decretada pela falência da companhia mesmo. Em 4 de setembro do mesmo ano,
A sentença proferida pelo primeiro juiz da Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Estado de São Paulo, onde tramitava o processo de recuperação judicial, decretou a falência da companhia com suas dívidas estimadas em 5 bilhões de reais. Durante esse período da sua recuperação judicial, a VASP sobreviveu fazendo manutenção nas aeronaves de outras companhias como Varig Log e BRA, bem como locação de alguns imóveis não operacionais espalhados por todo o território nacional. Mas como o processo de reintegração de posse obtida pela Infraero, em agosto ainda do mesmo ano, determinou a devolução de diversas áreas em vários aeroportos brasileiros, até então operadas pela companhia, que incluíam oficinas, hangares, inviabilizando assim a atividade de manutenção até então efetuada pela VASP. Em agosto do ano de 2011, 4 aviões permaneciam em Congonhas e foram desmontados e vendidos como sucata. Em novembro de 2012, o Superior Tribunal de Justiça suspendeu a decisão da Justiça paulistana que decretou a falência da VASP. Segundo o ministro Massimi Ueda, a suspensão se deve ao fato de interesses individuais de alguns credores de terem impedido que o plano de recuperação judicial da companhia fosse executado. E os ministros da terceira turma do STJ concluíram que a recuperação judicial não era mais possível e a empresa novamente foi decretada a falência ao dia 6 de junho do ano de 2013. E é isso, meus amigos. Eu resolvi trazer, assim como eu já trouxe de outras companhias aéreas, como a Varig, a Sadia Transportes Aéreo, que era a Transbrasil. A gente resolveu trazer a história da VASP devido à importância que ela teve na construção da aviação civil nacional. E por isso eu resolvi também pesquisar por algumas curiosidades e brindo os amigos com esse roteiro sobre a história da VASP. Gostaria de conhecer essa história? Gostaria de ajudar o canal a crescer? Inscreva-se no nosso canal, ative as notificações, marquem todos, assim você pega nosso conteúdo quentinho quando mesmo sair do forno e nos auxilia a levar conteúdos como esse à plataforma. É de graça, você não paga nada e nos ajuda um bocado. Gostou do conteúdo que acabou de assistir? Acha que somos merecedores do seu like? Deixe seu like é importante para o engajamento do canal e distribuição do nosso conteúdo pela plataforma. E assim como a sua inscrição é gratuito, você não paga nada e nos ajuda um bocado. Não gostou de alguma coisa relacionada ao vídeo? Acha que nós não merecemos seu like? O YouTube não detém mais a função dislike, mas só clicar em não gostei ou simplesmente não clicar em nada. E é isso, meus amigos, muito obrigado por assistir essa transmissão do canal Antiquado ao Tempo. Eu sou Elton Rodrigues, o seu repórter antiquado. Até uma próxima transmissão e tchau!